Êxodo capítulo 19, do 1 ao 20. Minha tradução está diferente da sua, mas isso não faz mal, acompanha com os olhos. 3 meses após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, tendo seguido a rota de Refidim, e ali acamparam, de frente para o monte. Moisés subiu para se encontrar com Deus, e o Eterno chamou-o do monte. Fale à casa de Jacó e diga ao povo de Israel: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como trouxe vocês sobre asas de águia até a minha presença. Se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas eu os escolhi, porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quero que você diga isso ao povo de Israel. Moisés estava ouvindo isso da boca de Deus. Depois que retornou, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles todas as palavras que tinha ouvido do Eterno. A resposta do povo foi unânime: faremos tudo o que o Eterno disser. E Moisés levou ao Eterno a resposta do povo. O Eterno disse a Moisés: prepare-se, vou me encontrar com você numa nuvem espessa, para que o povo possa ouvir e confiar plenamente em você quando eu falar. E Moisés transmitiu outra vez ao Eterno a resposta do povo. O Eterno também disse a Moisés: vá ao encontro do povo. Nos próximos 2 dias, prepare o povo para se encontrar com o Eterno, que é santo. Eles precisam lavar as suas roupas, para que estejam preparados no 3º dia, pois o Eterno descerá sobre o monte Sinai no 3º dia. A sua presença será tão conhecida por todo o povo. Coloque barreiras em volta do povo com esta advertência: cuidado, não suba ao monte, sequer toque na sua base. Quem tocar no monte morrerá. Será morte certa, e ninguém deve tocar na pessoa que morrer, pois será apedrejado. Isso mesmo, apedrejado. O morto a flechadas, seja homem, seja animal, deve morrer. Um toque longo de corneta será o sinal de que podem subir ao monte. Moisés desceu do monte ao encontro do povo e preparou para a reunião santa. Todos lavaram as suas roupas, e Moisés avisou ao povo: estejam prontos dentro de 3 dias. Não tenham relações sexuais com as suas mulheres. No 3º dia, logo de manhã, houve trovões e relâmpagos, e houve uma nuvem espessa que cobria o monte, ao som estridente da trombeta. Todos no acampamento estremecendo de medo. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, a fim de se encontrar com Deus. O povo ficou em estado de alerta à base do monte. O monte Sinai estava envolto em fumaça, pois o Eterno havia descido com fogo sobre ele. A fumaça que subia como a de uma fornalha, todo o monte estremecia com violência. Os toques de trombeta eram cada vez mais fortes. Então Moisés falou, e Deus respondeu do trovão. O Eterno desceu ao topo do monte Sinai e chamou a Moisés para lá. Moisés subiu ao monte. O Eterno disse, vamos continuar lendo. O Eterno disse: desça e advirta ao povo para que não ultrapasse as barreiras para olhar o Eterno, pois, do contrário, muitos irão morrer. Avise aos sacerdotes a fim de que se preparem para a reunião santa, para que o Eterno não se volte contra eles. Moisés disse ao Eterno: mas o povo não subirá ao Sinai. Tu mesmo já nos avisaste, dizendo: ponham barreiras em volta do monte, respeitem o monte santo. O Eterno disse: desça e volte com Arão, mas não permita que os sacerdotes e o povo ultrapassem os limites e subam até o Eterno, para que o Eterno não se volte contra eles. Moisés desceu, foi ao encontro do povo e anunciou. Esse texto fala a respeito de um contato absurdo.
nós que estamos aqui, geralmente somos dotados de novidades. Então, certamente, muitas coisas a nossa geração está experimentando pela primeira vez. Agora, Deus fala com uma geração que perdeu esse senso de novidade há muito tempo. Imagine que o Egito conseguiu escravizar todo o povo de Israel. Eles acabaram aceitando o jugo do povo egípcio. O Egito era uma potência, então Israel não tinha muito o que fazer. Então, uma coisa, eu gosto dessa frase, uma coisa é você colocar uma sela em um garanhão. Outra coisa é você adestrar um potro e colocar uma sela nele depois disso. Ou seja, a primeira geração tinha o que combater porque a sua mente era uma mente de homens livres. Agora, a segunda, terceira geração já nasceram naquele contexto de escravidão. Já nasceram naquele contexto de escravidão ao ponto de serem passivos de tudo aquilo que era oferecido. Então aquele povo esqueceu-se como de fato era ser livre, porque eles nunca tiveram essa liberdade em plenitude. Imagina só, você nasce em um período em que o seu pai é neto de escravo. O seu pai, ele é filho de escravo. Seu pai é escravo. E você é um escravo também. Então essa perspectiva de transformação, ela já não existia naquele povo. Diz a Bíblia que isso durou por 430 anos, cara. Por 430 anos, diz a Bíblia que Deus escolhe um casal. E esse casal escolhido por Deus, escolhe, de fato, romper um decreto que havia existido. É uma das primeiras coisas, é um dos primeiros textos que eu vejo, de fato, uma rebelião antes de acontecer, na sociedade, de acontecer dentro de casa. As pessoas não aceitarem os decretos. O povo de Israel cresceu tanto que foi emitido a ordem: todas vocês parteiras que forem dar à luz e tirar a criança para a existência, se for uma jovem menina, se for uma criança, moça, se for uma mulher, ela vai servir no palácio, mas se for um garoto, vocês vão matar essa criança. O povo de Israel não pode continuar crescendo desse jeito. Então, nesse contexto, onde ser mãe e ser pai não era interessante, diz a Bíblia que Joquebede e Anrão escolhem desobedecer isso. Eles escolhem arriscar. E eles têm o primeiro filho. Nós conhecemos como Arão, segundo Miriam, e o terceiro nós conhecemos como Moisés. Só que provavelmente Moisés nasce depois que esse decreto foi emitido. E Moisés nascendo depois que esse decreto é de fato emitido, diz a Bíblia que a beleza daquele garoto era contagiante. E Deus preserva aquele garoto ainda antes que ele tivesse consciência para se defender. Então o que é que Deus faz? Faz com que aquele garoto seja lançado ao Rio Nilo. E no Rio Nilo, diz a Bíblia que há de fato ali uma retirada desse garoto pela filha de Faraó. O que significa o nome Moisés? Sabe o que significa? Moisés significa aquele que foi retirado das águas. O nome Moisés tem um reflexo com o seu livramento. Deus disse: tirarei você da água. E de fato tirou, usando a filha de Faraó. Retirado das águas, ele recebe o seu nome, Moisés. Diz a Bíblia que Moisés ele se desenvolve, e se desenvolvendo, ele tem a educação egípcia como a sua educação. Então Moisés, criado pela sua mãe de leite, tendo conexões com a filha de Faraó, recebe uma educação exclusiva. E essa educação que ele recebe faz com que ele seja, dentre o povo judeu que estava ali, o povo semita que estava naquela região, fosse o mais letrado de todos. Porque a educação que ele recebia estava para além das competências dos escravos de Israel. Os escravos israelitas, os escravos do povo hebreu, os escravos hebreus ali. Diz a Bíblia que Moisés cresce nesse contexto, mas provavelmente ouvindo as histórias da sua mãe, legítima, sua mãe mesmo, Joquebede, ele começa a criar um vínculo com o seu povo e ele enxerga, em algum momento da história dele, provavelmente com 40 anos, tendo uma visão panorâmica, ele enxerga ali um egípcio espancando um israelita. Ele se revolta com aquilo e, se revoltando com aquilo, ele mata aquele egípcio, esconde o seu corpo na areia. Moisés, para não sofrer nenhuma retaliação, ele foge. E fugindo muito, diz a Bíblia que ele encontra um lugar e ele é recebido por um homem chamado Jetro. Jetro, com o tempo, dá tarefas a Moisés. Moisés, atarefado, cuidando das ovelhas, se conhece Zípora, casa com Zípora, tem com Zípora 2 filhos, que se chama Eliezer e Gerson. Ele tem um contato com a sarça, e o contato que ele teve com a sarça, depois disso ele recebe incumbências de Deus. E Deus, ele
dá para Moisés o diagnóstico da nação. Ele diz: a nação, ela precisa de um libertador. O povo já está clamando. E a Bíblia diz assim claramente: e Deus se lembrou do povo. E quando Deus ele se lembra do que o povo estava passando, diz a Bíblia que Deus ele traz Moisés. Trazendo Moisés, diz a Bíblia que Moisés agora vem na condição de libertador, renegando tudo aquilo que ele viveu no Egito. Então, diz a Bíblia que o povo sofre por conta da possibilidade da sua libertação. Todas as vezes que a gente vai falar sobre libertação, a gente enxerga uma opressão demoníaca na vida do indivíduo. Sabe qual é a diferença de possessão e obsessão? O que é um indivíduo possuído pelo diabo e o que é um indivíduo que sofre a obsessão do diabo. Você pode ver, cara, muitas pessoas que hoje sofrem. Eu não digo que isso é o todo, tá? Porque obviamente que há casos e casos. Mas muitos indivíduos que hoje têm tendência suicida sofrem por uma obsessão demoníaca. É o diabo agindo na consciência desse indivíduo, sem possuí-lo, mas transformando a atmosfera ao redor desse cara, que faz com que ele faça coisas que ele se arrepende depois. Exemplo, o que você vai lá e fala: não vou fazer mais isso. E de repente você vai e faz isso de novo. E você fala: por que é que eu estou fazendo isso? A obsessão, ela vai conseguindo reconfigurar os seus sentidos. Então você é uma pessoa que faz as coisas se arrependendo do que faz, sabe que o que você está fazendo faz mal a você e mesmo assim você continua fazendo aquilo. Obsessão. Possessão é quando o diabo tem a capacidade de dominar o seu corpo. Ele fala através da sua boca, movimenta os seus braços, enfim. Então, libertação, geralmente antes de acontecer a libertação, acontece primeiro uma obsessão. Essa obsessão que acontece por Faraó, se trazermos para o mundo espiritual, acontece nos dias de hoje. Pessoas que não conseguem sair do quarto, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que o seu mundo real é a internet. Então ele tem prazer em tudo aquilo que não é real. Então ele tem uma vida real que ele sacrifica pela vida artificial que não existe. Entende? No Facebook eu tenho 3.100 seguidores, mais ou menos, no Facebook. Mas ninguém vem aqui em casa. Não caberia todo mundo aqui. Na minha rede social cabe todos, os 3.100. Tem rede social que tem 5 milhões de pessoas. Tem rede social que tem 500 milhões de pessoas. A do Cristiano Ronaldo tem mais do que isso. Tem quase 600 milhões de pessoas. Na rede social cabe. Mas em nenhum lugar do mundo cabe tudo isso na mesma casa. A não ser na Índia, né? Que na Índia tem 1,2 bilhões de pessoas ali. Em um lugar muito menor que o Brasil. Então essa obsessão de fato acontece. Você enxerga pessoas que estão dispostas a mudar, só que a mudança não acontece porque ela não tem forças. Quando você ouve da boca do indivíduo e ele fala: eu não tenho forças para voltar à igreja, eu não tenho forças para poder voltar para os caminhos do Senhor, esse indivíduo está sob uma poderosa obsessão, que a partir do momento que ele é liberto dessa obsessão, ele tem como voltar. Entende isso? Então quando a Bíblia fala a respeito disso, de Deus, Jesus ele fala que quando um demônio vai embora, ele volta com mais 7 demônios. Isso pode servir dos dois fatores. Primeiro, a possessão. 7 demônios ali possuindo esse indivíduo. E o segundo é 7 demônios obcecados pela vida desse indivíduo. Então a libertação acontece exatamente nisso. Então a Bíblia fala que Moisés, chegando no Egito, tem esse trabalho. E comece os trabalhos. Moisés joga o cajado se transforma em uma cobra. O egípcio faz a mesma coisa, mas a serpente de Moisés come a serpente do egípcio, porque era magia, consumindo magia. E diz a Bíblia que isso vai acontecendo. E Moisés vai falando, e Faraó vai se endurecendo, Faraó vai se endurecendo, Faraó vai se endurecendo, e vem piolhos, e vem rãs, e vem o rio Nilo se transformando em sangue, e vai acontecendo saraiva de fogo, até que a Bíblia diz que chega. A Bíblia fala que haverá a celebração da Páscoa. Deus diz a Moisés: ervas amargas, separem um cordeiro, e desse cordeiro vocês o cozerão. E cozendo esse cordeiro, vocês se alimentarão dele. Não deixem nada, comam tudo. Esse cordeiro vai dar firmeza a vocês. Só que, além da carne do cordeiro que sustenta vocês, retirem o sangue e passem esse sangue nos umbrais da porta. Isso é claramente Jesus naquela mesa. Jesus, quando ele institui a ceia, a Santa Ceia, nada mais é do que uma referência à Páscoa antiga,
onde Jesus se coloca como o cordeiro que alimenta através da carne, mas também protege através do sangue. Ele diz que Israel pega aquele sangue, eles colocam aquele sangue em tigelas e vão passando nos umbrais da porta. Todo o povo egípcio sabia que ali havia o judeu. Só que o povo judeu, naquele momento, eles eram protegidos pelo Eterno. Então morria gado de todo mundo, o do povo judeu não morria. E a Bíblia diz que morria filho de todo mundo, o do povo judeu não morria. A Bíblia fala que à meia-noite o anjo da morte desceu naquele país e destruiu tudo. O primogênito de toda a família, de todo animal morreu naquele dia, inclusive o filho de Faraó. Mas o povo que tinha o sangue do cordeiro foram protegidos de fato. A gente tem hoje muitos amuletos que simbolizam uma proteção. Quando você é uma pessoa que é muito visada, você coloca um galho de arruda atrás da orelha. Quem já fez isso já? Minha avó falava pra mim colocar isso na orelha, cara. Um galinho de arruda atrás da orelha. Quando você compra uma moto nova, o que você coloca lá? Uma fitinha vermelha, para ninguém mexer na sua posse, para que o olho gordo do indivíduo não faça você cair. Então assim, você vê que existem muitos símbolos hoje, cotidianos, que simbolizam proteção. Cara, o sangue de Jesus não é apenas um símbolo, ele é uma realidade que nos protege da morte. Todos aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro, marcados pelo sangue do Cordeiro, são protegidos de morrer eternamente, porque Jesus os ressuscitará naquele grande dia. Diz a Bíblia que o povo vai para um lado, para o outro, dentro do Egito, protegido, até que Faraó diz: chega, eu quero libertar vocês. Para mim deu, vocês precisam ir embora daqui. E o povo vai, se reúne em todos os lugares que o povo entrava e falava: me dê posses, me dê ouro. Diz a Bíblia que todo o povo egípcio cedia o que eles pedissem. O povo hebreu sai com a maior rescisão contratual de todos os tempos. Eles levam ouro, eles levam prata, eles levam tecidos, eles levam tudo isso. Tudo isso eles levam. Diz a Bíblia que quando eles estão na porta do Egito, eles vão começar a caminhar. Jesus faz com que eles peguem um caminho diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui têm pressa para viver aquilo que Deus um dia profetizou na sua vida? Quem de vocês aqui tem pressa para viver aquilo que um dia Deus liberou na sua existência? Deus, ele escolhe levar aquele povo por um caminho mais longo, porque durante o percurso, se fosse feito pelo caminho mais curto, eles encontrariam com exércitos e o povo entraria em combate e Israel gostaria de voltar ao Egito. Eles iriam escolher voltar para o Egito. Muitas vezes nós não entendemos, nós de fato não entendemos porque é que Deus escolhe nos conduzir por caminhos mais longos. A gente diz: Deus é só realizar isso, e parece que Deus gosta de nos fazer dar uma volta muito maior, escolher um caminho muito mais complexo para a nossa existência, do que nos levar pela rota que nós julgamos ser mais rápida. E de fato, muitas vezes essa rota é mais rápida, só que ela não é a rota que vai nos propor segurança. Porque Deus escolhe levar aquele povo por um caminho mais longo, porque se aquele povo fosse chocado com a guerra, eles iriam deixar de desfrutar a sua libertação. Então, quando você for orar ao Senhor e pedir para que Deus te conduza por caminhos rápidos, peça isso, mas agradeça por Ele levar você por caminhos mais longos, porque esses caminhos mais longos são aqueles que vão assegurar a sua bênção de fato. Você vai viver essa bênção sem querer retroceder para trás. Esse povo está no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, Miriam canta. Vocês conhecem essa história? Até que chega na frente do Monte Sinai, que é o que nós lemos aqui. O povo está na frente do Monte Sinai. Eles fazem acampamentos. Inclusive, até hoje, existe o que nós chamamos de festa das cabanas. O povo judeu, eles moravam em cabanas. Ninguém construía tijolo ali não, cara. Eles tinham um caminho para ir. Enquanto eles não chegavam ali, eles não construíam casa não. É cabana mesmo, tenda. Feita de pele de animais ali e outros materiais, mas é tenda. Chegando ali, diz a Bíblia que no pé do Monte Sinai, Deus ele tem uma intenção. A intenção de Deus é fazer com que toda aquela geração fosse o povo sacerdotal. O sacerdócio que Deus escolheu a princípio não era o sacerdócio levítico. Não era.
era um povo que seria sacerdote para o mundo inteiro. Israel não seria um sacerdócio interno, ele seria um sacerdócio universal. Vocês estão conseguindo entender isso aqui ou não? Mas a Bíblia diz que quando Deus faz essa chamada a Moisés, com essa intenção, Deus diz: Moisés, fale ao povo que se eles obedecerem às minhas palavras, obedecerem os meus mandamentos, seguirem os meus estatutos, eles serão a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Moisés, toda a terra é minha, mas entre a minha terra eu escolhi Israel para ser o meu povo exclusivo. Olha que maravilha. Diz a Bíblia que Moisés diz isso ao povo. E ele diz: o Eterno disse para vocês que vocês são escolhidos. E vocês precisam ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vocês precisam obedecer à voz de Deus. Vamos obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz que o povo diz: Moisés, diga a Deus lá no monte, que eu sei que você está conversando com ele, que tudo aquilo que ele disser a você nós vamos fazer. Moisés, ele sobe e diz ao Eterno: Eterno, tudo aquilo que o Senhor ordenar, as pessoas elas vão fazer lá embaixo. Então diz Moisés para eles não tocarem em mulher, não terem relações sexuais, falem para eles se purificarem, fazerem a sua oblação, lavarem as suas roupas, que no terceiro dia nós vamos nos reunir, eu com eles e eles comigo. Cara, diz a Bíblia que o povo obedece e segue a lei. Eles lavam as suas roupas, todo mundo de roupa limpa, eles não têm relações com mulheres, 3 dias sem ter relações com as mulheres. O povo está fora do acampamento, só que Deus, ele chega chegando, cara. Deus não chega de leve. Diz a Bíblia que Deus, ele vem com 10 mil anjos. Isso está em Deuteronômio. Deus vem com 10 mil anjos. E esses anjos vêm festejando com buzinas. Olha só que interessante. Eles vêm festejando com buzinas. E festejando com buzinas, tocando as buzinas, o monte treme. Porque quem está chegando perto do monte é o Criador de tudo. Então esse monte começa a tremer. O monte começa a fumegar, como se com brasas em todos os lugares. E o monte tremendo e trovões falando com Moisés através de trovões e trovões e trovões. E o povo assustado com aquilo, uma nuvem densa, ninguém chegava mais no monte. E o monte tremendo. Diz o povo que falou para Moisés há 3 dias: vamos fazer tudo aquilo que Deus disse que é necessário fazer. Diga ao Eterno que tudo aquilo que Ele mandar a gente fazer, nós vamos fazer. O povo que disse isso há 3 dias, vendo o monte tremer, ficaram com medo. Eles falaram para Moisés: Moisés, fala você com Deus e Deus com você, e você diz para nós o que Deus quer. Mas nós temos medo de Deus e nós não queremos ter esse contato com Ele. O pastor Alderi disse uma vez que o desejo de Deus com a lei flamejante não era colocar em igrejas, em templos. A lei flamejante marcaria o coração daqueles indivíduos. Eles não viveriam a lei de Deus por conta de um estatuto. Eles viveriam a lei de Deus porque a lei de Deus seria marcada no coração deles ao ponto deles viverem a lei de Deus naturalmente. Mas o medo que eles tiveram de Deus fez com que eles escolhessem não ter esse contato. Deus queria marcá-los, eles disseram não. Mas a palavra de Deus não volta vazia, sim ou não? O que é que Deus diz? Construa para mim uma arca. E Deus coloca as suas palavras na arca da aliança. E depois constrói um templo, constrói a tenda, melhor dizendo, constrói o tabernáculo. Mas Deus nunca disse que moraria no tabernáculo. Ele disse: o tabernáculo é um símbolo, mas eu estou no meio deles. Davi, ele diz: diferente de todos que escolheram não ter contato com o Eterno, eu escolhi ter contato com o Eterno. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. A primeira coisa que Deus diz a nós é: não temas. Todas as vezes que Deus se revela ao indivíduo, Ele diz: não temas. Porque aquilo que é perecível, aquilo que é possível de ser destruído, quando está de frente com aquilo, ou melhor, com aquele que não pode ser dominado, não pode ser adestrado, que a Ele pertence todo o poder, toda a glória
e todo domínio, o contraste é tão gritante que todo indivíduo morre na presença dele. Mas quando ele se revela, a intenção não é matar o indivíduo. E ele diz: não tenha medo. Mas tu és o Deus eterno. Sou, mas não tenha medo. Mas tu criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Sim, mas não tenha medo. Deus diz: não tenham medo. Nós estamos passando por um período que tudo está conspirando para vivermos os dias mais extraordinários da nossa existência na Terra. E Deus quer escolher pessoas. Não pessoas que tenham um bom currículo, que tenham uma boa capacidade intelectual, pessoas que têm um bom histórico escolar, um bom histórico familiar. Deus está disposto a escolher pessoas que não tenham medo de subir no Sinai e encontrá-la, de ter a sua palavra marcada no seu coração, de não se orgulhar por ter palavras na caixa, mas ter as palavras vivas no seu peito. Deus, ele diz ao povo: se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. O povo que seria para todo mundo sacerdotes foram reduzidos apenas a uma tribo, a tribo de Levi. Só que Jesus vem através da boca do apóstolo Pedro e diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele fala: mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para levar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que incumbência maravilhosa. Pessoas que são responsáveis por anunciar luz em um mundo de densas trevas. E a proposta de Deus em Êxodo 19 se cumpre na vida da igreja. A igreja não é apenas um conjunto de pessoas que vagam de um lado para o outro, falando a respeito de uma religião entre as milhares que existem. A igreja serve a comunidade e serve a comunidade como sacerdotes em toda a sua totalidade. Pessoas que são importantes, transformando pessoas em pessoas importantes também. Então, não tenha medo de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 9, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 4:18. Primeira carta de João. Abre sua Bíblia aí. Primeira carta de João. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem está em medo, quem está com medo, quem tem medo, não está completamente aperfeiçoado em amor. Deus nos chama para um aperfeiçoamento em várias áreas da nossa existência. E o medo não pode fazer parte da nossa composição. Temos respeito por Deus, respeitamos a sua divindade, respeitamos o seu poder. Entretanto, somos escolhidos por Ele e Ele quer se relacionar conosco, mas nós não devemos ter medo dele por isso. Devemos contemplar com grandes olhos aquilo que Deus tem para a nossa existência. Vamos fazer nossa oração, vamos comer a pizza. Pai, hoje foi sexta-feira e acabamos a mensagem onde o Senhor nos exorta para que o medo não faça parte da nossa existência. Abençoe a gente, Pai, de uma forma singular e que a gente possa viver, Pai, sábado e domingo, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, de novo, e todos os dias da nossa vida sem esse medo que faz com que a gente não viva o aperfeiçoamento que o Senhor estipulou para nós. Abençoe a todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém.